A EBD de hoje nós vamos falar sobre Trindade, continuando a série sobre Trindade, e nós hoje vamos falar sobre Jesus, o Deus Filho. Na semana passada, o professor Felipe falou sobre o Deus Pai e trouxe dentro de uma linha que a gente chama de teologia sistemática, um entendimento a respeito do papel de Deus Pai na Trindade. Eu quero começar essa aula primeiro dizendo para você que o nosso objetivo não é meramente teológico, e não há demérito se fosse, não há nenhum problema se fosse apenas uma produção teológica, mas nós pensamos em falar sobre a Trindade entendendo sobre a necessidade que existe em nós, quanto cristãos, entendermos o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós nos referenciamos a Deus Pai pedindo a Ele aquilo que é papel do Deus Filho. Ou muitas vezes falamos sobre, com Deus Filho, aquilo que é o papel do Espírito Santo. E existe um papel exclusivo, se assim eu posso dizer, de cada pessoa da Trindade. A gente costuma dizer, e mais para frente você vai ver com profundidade, que o Deus Pai planejou a salvação do homem desde a eternidade. O Deus Filho morreu, sacrificou. Ele aplicou o plano de salvação. E o Deus Espírito Santo, ele aplica de maneira contemporânea, nos dias atuais, a obra do Filho no meio dos nossos corações. Então, existe um papel importante sobre cada pessoa da Trindade, e nós precisamos conhecer essas pessoas da Trindade, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Para começar, então, quero te dizer que a importância dessa aula é justamente para que nós venhamos entender e conhecer o Deus a qual nós servimos. Para nós iniciarmos essa aula, eu quero te mostrar que conhecer Jesus é essencial. O livro de João, você pode abrir comigo a sua Bíblia, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, o capítulo 15 e o versículo 26. João 15, 26. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a respeito de mim. Ou textos também que a gente pode ler, como João, ainda no Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 31, que diz: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos e cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus revela a relação de comunhão que ele tem com o Pai. A presença de Jesus, a encarnação de Jesus como Filho de Deus, é o cumprimento profético do período de redenção que a humanidade precisava. Cristo encarnou, Cristo se fez homem, se fez como nós e morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Quando nós falamos sobre Jesus, eu lembro de Isaías. Eu lembro do momento em que Jesus está com aquele rolo na mão, falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para profetizar, para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo está presente na história para salvar os homens dos seus próprios pecados. Aquilo que Jesus faz por nós, como Deus, é aquilo que nós não fomos incapazes de fazer por nós mesmos. Somos incapazes de fazer por nós mesmos. E aquilo que Jesus faz por nós, aquilo que ele fez por nós, foi de fato nos dar a salvação e tudo aquilo que nós precisávamos. Seguindo o texto, conhecer Jesus então é essencial. E eu costumo dizer que quando nós falamos sobre Trindade, eu gosto de tratar a Trindade como uma maneira econômica. Se a gente pode falar assim, como uma dispersão, como uma extensão de um plano. O Deus Pai está presente dizendo: haja luz, e houve luz. O Deus Filho está presente também porque no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. João faz importância quando diz, e faz questão de mencionar, que Jesus
está presente na criação. E no versículo 3, o apóstolo João ele diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui eu volto àquilo que o professor Felipe disse na última aula. Jesus está presente e é possível ver a presença da Trindade trabalhando na construção do mundo, na construção da criação, quando ele mesmo diz, o próprio Deus diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus Pai está ordenando, mas o Deus Filho está presente construindo também, e também ordenando, porque ele é o Logos, ele é a palavra. E o Espírito Santo está presente, a palavra de Deus fala em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, pairava sobre as águas. Então, a Trindade estava presente ali naquela criação. Existe uma presença trinitária, não apenas depois da nova aliança, depois da graça do Senhor, do período que a gente chama de graça. Não existe apenas a presença da Trindade no Novo Testamento a partir do batismo do próprio Jesus, como nós falamos na aula passada, mas a Trindade está presente desde o início da humanidade. Aliás, ela está presente, ela existe muito antes da criação do mundo. Mas nós vemos presença clara da Trindade em todas as Escrituras. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas Deus está presente por toda a Escritura e ele é a figura que mais pode ser observada no Antigo Testamento. Mas o Deus Filho está presente em algumas nomenclaturas como o anjo do Senhor, ou as Escrituras dizem que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns vão dizer que Melquisedeque é uma figura tipológica do Cristo, e a gente não sabe, mas Jesus Cristo está presente no Antigo Testamento. O Espírito Santo está presente falando a Israel e trazendo conserto e consolo a Israel por meio da boca dos seus profetas, enchendo o seu povo, enchendo os seus homens para que falassem para o seu povo e para que falassem as outras nações. Por isso existe uma presença trinitária ao longo dos dias. Existe uma presença trinitária ao longo das Escrituras. E ela assim se organiza. O Deus Filho está presente por toda a Escritura também. Não apenas o Deus Pai, não apenas o Espírito Santo, mas o Deus Filho está presente por toda a Escritura. E é isso que nós queremos ver e nós queremos falar hoje. Vamos continuar primeiro, então, falando sobre Jesus no Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento está presente em algumas figuras como o anjo do Senhor. Tem dois textos, tem inúmeros textos que a gente pode usar, mas dois textos que são essenciais. O primeiro deles é o texto de Gênesis, capítulo 16, versículo 10. Eu vou abrir para vocês verem. É o texto onde o anjo do Senhor aparece para Agar. Gênesis 16, versículo 10. Pai, tá fazendo barulho. Gênesis 16, 10 diz assim: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa. O anjo do Senhor se manifesta para Agar, e a maneira como Agar responde ao anjo do Senhor é como o Deus que falou com ela. Então, a própria Agar, ela diz e ela percebe que o próprio Deus está presente ali como anjo do Senhor. Uma outra figura onde o anjo do Senhor aparece é, por exemplo, para Jacó. Para Jacó, o anjo do Senhor aparece, e aparece no texto de Gênesis também, Gênesis 31, onde o anjo de Deus aparece a Jacó e ele fala para Jacó: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido como uma coluna e onde fizeste o meu voto. O anjo do Senhor aparece para Jacó e responde como o próprio Deus. Em alguns momentos a nomenclatura de anjo do Senhor aparece e muitas vezes os servos de Deus respondem a essa figura angelical como o próprio Deus. E esse anjo do Senhor, ele não cerceia o servo quando o chama de Deus. É diferente do que acontece, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro está ali pregando o evangelho aos gentios e aparecem anjos ali, e as pessoas pensam em reverenciar os anjos e ele fala: não dobre seu joelho, adora somente a Deus. Mas essa figura do Antigo Testamento, do anjo do Senhor, ele é chamado de Deus e ele se reporta aos servos de Deus como o próprio Deus também.
Então aqui nós vemos Cristo, nós não vemos Jesus. E aí eu quero te ajudar a diferenciar. Jesus é a nomenclatura, Jesus é o nome humano de Cristo. Mas nós vemos Cristo presente no Antigo Testamento. Não ainda Jesus encarnado como homem, filho de Maria, nascido em Belém, mas nós vemos Cristo presente no Antigo Testamento. Cristo é presente no Antigo Testamento como figuras, como a gente acabou de falar, como anjo do Senhor. Ou talvez segundo a ordem de Melquisedeque também. Seguindo então o texto, nós já vemos presente que Jesus Cristo está no Antigo Testamento. E eu quero, antes da gente falar sobre a participação de Cristo em todo esse plano redentivo, eu quero falar sobre a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus divino. Nos dias atuais, pessoas que inclusive não fazem parte da religião cristã, do cristianismo, né? Elas usam muito a figura de Jesus para falar o quão Jesus foi um homem bom, foi um grande profeta, ou quão Jesus foi uma pessoa diferente dos cristãos que existem nos dias de hoje. E Jesus é muito tratado para as pessoas da nossa geração como uma maneira de criticar os cristãos nos dias de hoje. E, de fato, eu entendo em certo aspecto, porque Jesus foi perfeito. E ele é, de fato, o maior comparativo para nós. Nós queremos ter em nós... Paulo fala que nós devemos buscar e ter em nós o caráter de Cristo. Então, Cristo é o nosso espelho. Mas essa figura de um Jesus histórico, ela é importante de entender do ponto de vista científico, porque os homens precisam conhecer e respeitar e aceitar que Jesus, como ser humano, ele apareceu e ele esteve presente entre nós. Existem escritos gregos de figuras como imperadores ou senadores de Roma, da Grécia Antiga, que esses escritos falam sobre Jesus Cristo, Jesus homem. Então, a figura de um Jesus histórico é importante porque nós precisamos tomar consciência, nós podemos dizer que existem provas cabais, científicas e históricas de que Jesus esteve presente no nosso meio. Mas essa figura de um Jesus histórico, ela tem limitações. Ela tem limitações porque Jesus foi homem, mas Jesus não é homem, Jesus é Deus. Isso me lembra pelo menos a fala de dois pensadores contemporâneos. O primeiro dele é Tim Keller. Timothy Keller diz o seguinte: Jesus não foi um cara legal. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. E Jesus foi uma ameaça para o seu tempo. E, por outro lado, eu lembro de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que Jesus ou é Deus ou ele é um completo louco. Porque não tem como você ficar com o que Jesus disse se você não ficar com o discurso completo de Jesus. Jesus, ele é Deus ou ele é louco. Ou seja, essa loucura é uma loucura para os homens, porque ele disse que era Deus. Então eu não posso aceitar em partes o que Deus disse se eu não aceitar por completo tudo que ele disse. Ele disse que era Deus. Ele disse também que o inferno existe. Ele disse também que salvação existe. Mas ele disse que era necessário tomar sua cruz, carregar sua cruz e segui-lo. Por isso, eu não posso aceitar Jesus como um profeta, não posso aceitar Jesus como um homem bom que passou pela terra. Ele é o próprio Deus. Ou tudo que ele fez e falou faz sentido, ou nada faz sentido. Eu não posso aceitar parcialmente esse discurso. Tivemos uma interferência aqui. Pronto, agora tá, consegui voltar o som. Acho que vocês me ouvem bem. Deixa aí nos comentários se vocês conseguem me ouvir bem. Tive uma oscilação aqui na internet. Os irmãos conseguem me ouvir? Enquanto isso, a paz do Senhor, Tiago, André, irmã Sandra, irmão Genivaldo, Felipe. Já recebi o feedback aqui do Isaac. Acho que vocês estão me ouvindo bem, então vamos continuar. Nós estávamos falando que nós não podemos aceitar parte do discurso de Jesus. Ou tudo que ele fez faz sentido para nós, tudo que ele falou faz sentido, ou nada faz sentido. Ou ele é Deus ou ele não é Deus. Nós não podemos aceitar apenas um Jesus histórico. Jesus é o próprio Deus, é a figura encarnada do próprio Deus. E aí, falando sobre essa figura de um Jesus histórico e um Jesus divino, eu sempre uso, nas minhas analogias, nas aulas da escola dominical, ou às vezes em pregações, a figura do apóstolo João. O apóstolo João é
alguém que goza da intimidade com Jesus. Ele está presente no monte, onde ele vê figuras como o profeta Elias. Ele está presente em momentos íntimos de Jesus, de oração com Jesus. Ele é aquele discípulo ao qual é chamado de discípulo amado. Ele é aquele que reclina a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele tem uma intimidade com Jesus. Ele conheceu o Jesus histórico, se eu posso dizer assim. Porém, irmãos, lá em Apocalipse, quando esse mesmo apóstolo que conheceu Jesus, que era o discípulo amado de Jesus, ele está diante da presença e da face do próprio Deus, ele diz que ele olhou aquele Senhor e ele foi incapaz de conceber, de entender e de se manter de pé. Ele fala, quando eu o vi, eu caí como morto. Ou seja, ele conheceu o Jesus Cristo, o Deus divino, o Deus encarnado. E quando ele esteve presente, quando ele esteve em face diante dessa presença, ele não conseguiu permanecer de pé, porque ele viu o poder que há nesse Cristo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que Jesus fez por nós e aí você pode ler isso em Filipenses 2, que ele esvaziou-se a si mesmo e se fez servo. E ele morreu por nós. E por causa desse esvaziamento que ele fez, ou seja, essa submissão ao Pai, esse não uso do seu poder e da sua glória nos seus momentos aqui como homem, na sua encarnação, fez com que ele tivesse um nome acima de todo nome, para que fosse dado sobre ele um nome acima de todo nome. E é por isso que o apóstolo Paulo mais na frente vai falar para nós que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque aquilo que Jesus faz é tão importante na história, mas é tão importante no plano de salvação, no plano espiritual, que ele recebe a mediação. Nós só conseguimos... A figura de Jesus é tão importante nas Escrituras, mas é tão importante no plano de salvação, que se você quiser se relacionar com Deus Pai, você precisa fazer isso por meio de Jesus. E a obra que o Espírito Santo opera no cristão é para que o cristão entenda e receba aquilo que Jesus fez. Então, Jesus é a figura central nas Escrituras. A participação de Jesus, a responsabilidade de Jesus nessa trinitariedade, se a gente pode dizer assim, é essencial. Jesus, voltando então a essa relação de Jesus-Deus e Jesus como figura histórica, ou você aceita tudo o que ele disse e leva como verdade, ou nada do que ele disse, ou ele é um louco, porque ele disse que ele era Deus, ele disse que ele era Senhor, ele disse que o reino dele não era desse mundo. Então, não tem como aceitar parcialmente o discurso de Jesus. Ou nós aceitamos o discurso dele por inteiro, ou o discurso dele não fará nenhum sentido para nós. Então, a figura de Jesus como alguém que passou aqui e deixou bons ensinamentos, ela é legítima, mas não é tudo. É parte do discurso, mas não é o discurso completo. O discurso completo ele veio aqui nessa terra como uma missão, mas ele é o próprio Deus encarnado. Ele foi homem, mas ele não é homem, ele é Deus. E nós precisamos nos submeter a ele, porque o que ele fala para nós é um veredito, não é uma opção, não é apenas um conselho, não é uma sugestão, mas ele é Deus, então ele ordena, ele manda. E nós, como seres humanos, precisamos nos submeter àquilo que ele manda que nós façamos, porque ele é Deus, criador, sustentador e soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui. Nós falamos, então, sobre a figura de Jesus no Antigo Testamento. Eu fiz um panorama rápido aqui sobre como a gente consegue ver Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós falamos sobre esse Jesus histórico versus o Jesus divino. E aí, para a gente até explorar esse Jesus Deus, eu lembro de figuras como, por exemplo, o profeta Isaías, que profetiza. O profeta Isaías profetiza muito a respeito de Jesus Cristo. E eu quero ainda tocar um pouco sobre esse aspecto de Jesus no Antigo Testamento. Nós já vimos a presença de Jesus no Antigo Testamento, mas nós precisamos entender que existe um direcionamento das Escrituras a respeito do próprio Jesus. As Escrituras testificam a respeito de Jesus. E eu já quero, inclusive, usar essa oportunidade para responder uma pergunta que pode surgir, ou que você possa ter ouvido aí ao longo dos dias, porque pelo menos tomou fama nos últimos dias esse tipo de ensinamento. Se Jesus é
a figura central das Escrituras, é por meio dele que nós acessamos o Pai. O Espírito Santo, a obra do Espírito é para aplicar na nossa vida a obra de Cristo. Cristo, então, é a nova hermenêutica. Cristo é por meio de Cristo que nós devemos ler as Escrituras, é através de Cristo. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Muitas pessoas falam isso, e muita gente usa o discurso da antirreligião, do tipo, eu sou cristão, mas eu não sou religioso porque eu aprendi a ler as Escrituras de uma outra maneira, porque eu leio as Escrituras a partir de Jesus. E é interessante, essa relação de Jesus com o Antigo Testamento é tão importante, mas tão importante, que Jesus ele usa as Escrituras para afirmar aquilo que ele está fazendo. E ele mesmo diz, não pensem que eu vim refutar a lei. Eu não vim refutar a lei, eu vim cumpri-la. Essa fala de Jesus está em Mateus, capítulo 5. Vamos abrir Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus está no Sermão do Monte, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Jesus está falando sobre a importância do cristão em ser sal, em ser luz, a importância de um sal para salgar, para temperar, a importância da luz de não estar escondida embaixo de uma cama, por exemplo. E ele segue no versículo 17, versículo 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E no versículo 17 ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Jesus não é um antagonista da lei. Jesus não é uma figura que se rebela contra a lei. Jesus é o cumprimento da própria lei, porque a lei falava sobre ele. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Por isso que Paulo diz que a lei é um aio, ou seja, a lei ela é um método pedagógico. Porque o homem, pela lei, o apóstolo Paulo fala isso, ele se torna conhecedor do pecado, ele toma consciência de que ele peca. Mas a lei não é suficiente para salvar o homem. Mas Jesus Cristo é, por si só, o cumprimento da própria lei. E aí ele diz, nós falamos isso lá atrás, lá em João, capítulo 5, versículo 39, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, você pode conferir, Jesus, ele fala a respeito disso. As Escrituras testificam a respeito de mim. Jesus não diz que o Novo Testamento testifica a respeito dele. Jesus não diz que ele é a leitura das Escrituras, mas ele diz que as Escrituras testificam a respeito dele. O que isso significa? Vocês querem saber? Olha o que Jesus está falando. Nós só tínhamos presente ali a Torá, nós só tínhamos os profetas, nós só tínhamos o Antigo Testamento. E quando Jesus diz que a Escritura testifica a respeito dele, o que Jesus está dizendo é: vocês querem saber se eu sou Cristo? Vocês querem validar o que eu estou fazendo? Leiam as Escrituras, porque elas dizem a respeito de mim. Então Jesus acaba de refutar o argumento de que ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Ele diz que a Bíblia é a própria chave hermenêutica da própria Bíblia. Por isso que nós temos que ter cuidado com pessoas que dizem que há erros nas Escrituras, ou pessoas que dizem que consideram aquilo que os apóstolos ensinaram como descritivo, mas não como normativo. Irmãos, o que nós sabemos sobre Jesus é aquilo que as Escrituras nos disseram a respeito dele, aquilo que as Escrituras nos disseram a respeito de Jesus. Por isso eu não posso querer interpretar a Bíblia a partir de Jesus, porque o que eu sei sobre Jesus é o que a Bíblia me disse sobre o que Jesus era. Por isso nós precisamos amar as Escrituras. Nós precisamos amar esse livro e olhar Jesus como uma figura que está cumprindo aquilo que a Escritura diz, e não alguém como alguém que está antagônico ao que as Escrituras dizem. Jesus não é um rebelde, Jesus não veio para mudar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar. É importante, então, entender essa relação de Jesus com toda a Escritura, não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. Nós falamos de Jesus presente no Antigo Testamento e nós usamos a figura do anjo do Senhor. Mas nós vemos momentos em que o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele aparece nas Escrituras como uma expectativa. Por exemplo, textos como Isaías 53, que falam a respeito
do ministério de Jesus, ou o próprio Jesus fala também em textos como Isaías, ele abre o rolo de Isaías e fala: esse dia chegou, o dia em que o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para profetizar e para proclamar e para pregar e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está contido em todos os lugares no Antigo Testamento. Não é só nas entrelinhas, não é nas entrelinhas. Se você ler as Escrituras, claramente você vê a figura de Jesus Cristo, de Jesus presente ali. A expectativa de um Cristo que apareceria e que resolveria o problema, que sairia do trono de Davi, como diz em Salmos, capítulo 2, ou Salmos, como Salmo 103 também fala a respeito disso, e tantos outros salmos. Jesus é tão presente nas Escrituras, tão presente no Antigo Testamento, que existia uma grande expectativa do povo de Israel para que Jesus viesse, para que Jesus instaurasse o seu trono e o seu reino. É por isso que por todo o tempo Jesus está ensinando para os discípulos coisas espirituais e os discípulos estão preocupados com questões políticas, porque eles tinham tanta expectativa no Messias como restaurador político de Israel. Eles liam a Bíblia com tanto desejo escatológico, eles liam a Bíblia com tanta expectativa de que Jesus viria e cumpriria o que ele disse, o que as Escrituras dizem que ele cumpriria, que eles viviam nessa constante expectativa. Para o povo de Israel, Cristo não é uma incógnita. Para o povo de Israel, não é difícil perceber que Cristo está presente e contido nas Escrituras. Por isso, nós precisamos lidar com isso de uma maneira sadia, de uma maneira consciente. Jesus não é apenas o Deus do Novo Testamento. Jesus está presente na criação como Logos, como o apóstolo João diz, que ele é a palavra e sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus está presente participando do plano de Deus Pai, como anjo do Senhor, dando mensagens aos patriarcas, participando do que está acontecendo no plano, e ele depois se encarna e aparece como Cristo, mas o Jesus, nascido de Maria, nascido de Belém, vindo de uma manjedoura e dando cumprimento a um plano de redenção. É por isso que eu gosto de tratar a Trindade como a partir do que a gente chama da teologia do drama, porque eu vejo um drama nas Escrituras. Um drama é como se nós estivéssemos realmente numa peça de teatro. É como se Deus quisesse trazer cena para o trabalho da Trindade. No façamos, o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes, criando todas as coisas. No batismo de Jesus, o Deus Filho, está sendo batizado. O Deus Pai diz para ele: esse é o meu Filho amado a quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo está em forma de pomba, trazendo revestimento e mostrando unção, autoridade e legitimidade sobre o ministério de Jesus. Parece que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conscientemente e intencionalmente querem que nós, quando abramos as Escrituras, percebamos que eles estão presentes lá como Deus. Os três são Deus e estão não só coordenando o que está acontecendo no mundo, mas são agentes, participantes do que está acontecendo no mundo. Deus Pai criou o plano, Deus Filho morreu e o Espírito Santo aplica a obra de Jesus nas nossas vidas. Por isso eles são participantes daquilo que está acontecendo, não apenas como quem ordena, mas como quem participa. O próprio Jesus, a morte de Jesus, a vinda de Jesus aqui na Terra e a morte dele por nós, o pagamento dos nossos pecados, mostram um Deus que quer se relacionar com o seu plano. Ele quer participar desse plano, porque o plano dele é tão perfeito, e ele é tão perfeito que só ele é capaz de cumprir o plano de uma maneira que seja infalível. Quem é que pode ir? Quem é que pode morrer? O próprio Filho faz isso. Entrega a sua vida por nós. Eu lembro de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz que aquele que não teve pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Ele morre por nós e ele participa desse plano, porque o plano é perfeito. É por isso que nós dizemos que olha como que a figura de Jesus é importante. É por isso que nós dizemos que Jesus, ele não deu a missão para a sua igreja. Ele tem uma missão. Se Cristo dá a missão para a igreja, Cristo depende que a igreja cumpra a missão. Agora, se a missão é dele,
A gente sabe que ela não vai falhar. É por isso que a gente, muito nos cultos de missões e de evangelismo, nós lemos textos sobre a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas a gente se esquece do versículo anterior que está lá em Mateus. Esse texto, antes de Jesus mandar que a igreja vá, ele diz o seguinte: é-me dado, olha o que Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Isso significa que antes de Jesus enviar a sua igreja, ele a conscientiza que ele tem todo o poder para fazer com que essa missão se cumpra. Ele está dizendo que todo o terreno já está preparado para cumprimento da missão que a igreja está fazendo. Por isso, a igreja ela não tem uma missão. A igreja ela participa da missão que é de Deus. E essa missão que é de Deus, ela está se cumprindo e ela terminará de se cumprir porque todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E por causa disso, a gente pode ir tranquilamente. O caos do mundo, a maldade, a violência, a criminalidade, tudo de ruim que acontece na nossa volta, tudo isso permanece no controle e no plano do nosso Deus, porque foi dado para ele todo o poder no céu e na terra. Por isso, a gente pode ir pregar, batizar e ensinar, porque ele tem poder para fazer todas as coisas cumprirem. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a figura central das Escrituras, ele é o Deus presente, é o Deus Filho. Dando prosseguimento, então, e se você está nos ouvindo, se você tem nos assistindo, se você tem alguma dúvida, a hora de você deixar a dúvida é agora. Eu vou tentar caminhar para o final, mas tem um delay de alguns segundos ou alguns minutos, dependendo da sua internet, para o que eu falo e para o momento aqui atual do ao vivo. Então, você pode deixar desde já as suas perguntas, que terminando aqui a fala, eu vou dar uma lida, a gente vai responder, ou se você quiser fazer alguma ponderação, deixar algum comentário aqui, a gente vai ler no final também. Se nós pudéssemos, então, traçar uma timeline, né? Uma cronologia para que a gente possa entender, de fato, na história, o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus fará, a gente pode olhar, então, textos. E aí, abra sua Bíblia, preste atenção, eu vou falar com calma esses textos e você pode anotar. No passado, Jesus viria para anunciar o dia do Senhor. Isso está lá em Isaías 61. A missão de Jesus, nós já falamos que Jesus, que Cristo, ele está presente no Antigo Testamento participando. Ele falou com Jacó, ele falou com Abraão, ele falou com os patriarcas. Mas a importância de Jesus nessa participação não é apenas conscientizar o seu povo, não é apenas estar presente como Deus, mas é dar prosseguimento a esse plano de redenção. No passado, o que ele fez? O que Jesus fez no passado? Ele anunciou o dia do Senhor, ele pregou, ele curou. E esses sinais, a cura, a manifestação de milagres, era para, de fato, dar autenticidade e autoridade do que ele estava falando e de quem ele era. Os sinais e os milagres de Jesus eram para testificar o seu reino, era para mostrar aquilo que Agostinho fala, a cidade de Deus presente no meio da cidade dos homens. Por isso, a anunciação do dia do Senhor. Mas a anunciação que Jesus fez não é a anunciação do dia da ira e dia da vingança do nosso Deus, mas é a anunciação do ano aceitável do Senhor. Jesus não vem para anunciar a ira de Deus. Jesus vem para anunciar o ano aceitável de Deus. A ira de Deus ainda irá ser anunciada. Foi anunciada, mas ainda virá e acontecerá. Mas Jesus vem para pregar o evangelho do reino. Jesus veio para anunciar o dia do Senhor. Além de anunciar o dia do Senhor, Jesus veio para inaugurar o seu reino. Nós falamos sobre anunciar o dia do Senhor e citamos o texto de Isaías 61. Jesus vem para inaugurar o reino. E textos que nós podemos ver isso é Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20, Jesus fala assim: o reino de Deus está entre vocês. E a interpretação que eu, Gabriel, particularmente, faço
é que Jesus está falando não sobre os aspectos visíveis do reino dele, presente na história. Jesus está falando dele mesmo. O reino de Deus está entre vós, ou seja, eu sou o reino de Deus. E o que me faz entender que Jesus está falando sobre ele mesmo é quando ele complementa, ali no versículo 20, dizendo: porque o reino não vem com aparência exterior, mas ele está presente entre vocês. E isso me lembra Isaías 53, quando o profeta Isaías disse que nele não foi visto beleza alguma para que os homens olhassem e dessem crédito ao que ele diz por causa da sua aparência. É sobre esse reino que Jesus está falando. Não vem com aparência exterior, não tem nada que humanamente venha agradar aos homens, mas está presente. Jesus vem para, então, pregar sobre o evangelho, e Jesus vem para inaugurar o seu reino. O reino de Deus já está presente. E Jesus vem, por fim, se sacrificar, morrer pelos nossos pecados e nos transformar em novos homens, em um novo homem. E a gente pode ver isso em textos como, eu já citei, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 51. Aquele que nunca pecou se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a obra que Jesus operou por nós, ela continua operando. E Jesus, e é tão importante essa questão do drama da doutrina, do drama da Trindade, como eu disse, a participação da Trindade na história, é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não apenas realizaram uma obra poderosa no Antigo Testamento, e Jesus não fez algo poderoso no Novo Testamento, como ele também continua fazendo. Ele disse: vou preparar lugar para vocês. E às vezes o que a gente pensa, nós tendemos a pensar o seguinte: Jesus já fez a parte dele e ele subiu, está descansando e esperando o dia de descer e dar cumprimento em tudo que ele falou que faria. Só que é interessante, isso tudo que as escrituras dizem, é que Jesus, ele não simplesmente foi preparar o lugar e está descansando, ele está participando ativamente, ele continua trabalhando. Vamos ler Efésios 4. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 10. Em Efésios 4, versículo 10, diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Jesus não subiu para descansar. Jesus subiu para dar cumprimento. Não é um descanso, é uma atividade, faz parte do cumprimento. E Jesus não só operou no passado com um plano de redenção e foi descansar, como ele está presente ainda nos dias atuais. Deixa eu te dar 2 textos para provar isso. O primeiro deles, 2 Coríntios 2,5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus é essencial e importante nos dias atuais. Deixa eu te dar uma outra nomenclatura do que Jesus é ainda presente. Jesus é advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo. Jesus está presente ainda, está trabalhando como nosso mediador e como nosso advogado. E por fim, para não me alongar mais, que eu prometi que não faria isso, não me alongaria, qual é a participação futura e escatológica de Jesus, do Deus Filho, no que está acontecendo? Primeiro texto, reinar para sempre. Lucas capítulo 1, versículo 32. Assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O plano de Jesus, a participação de Jesus escatológica é reinar para sempre. Segunda participação de Cristo futura, derrotar todos os inimigos da sua igreja e opositores do seu reino. Salmos 110 fala sobre isso. E por fim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, reorganizar a natureza corrompida. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: a criação foi sujeita à vaidade e ela geme, esperando e aguardando ser restaurada.
da maneira em como ela foi corrompida por causa do pecado. Por isso que o apóstolo Pedro diz: nós então ansiamos e aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. E essa participação futura de Jesus, essa participação escatológica do Deus Filho, ela é uma participação importante como alguém que inaugura, não como alguém que inaugura, mas como alguém que estabelece o reino que já foi inaugurado. Então Jesus vem para reinar sobre todos, sobre tudo. E é justamente o cumprimento daquilo que o apóstolo João diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus virá para, de fato, cumprir o ano da ira de Deus, anunciado em Isaías 61. E nesse dia, meus amigos, nós vamos ver ele como nós nunca vimos. Nós veremos a ira de Deus, não mais como advogado, mas como juiz, aquele que vai separar bons e maus, aquele que vai separar o joio e o trigo, aquele que vai separar o imundo e sujo daquele que se limpou, daquele que limpou as suas vestes. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós, enquanto esperamos e aguardamos a vinda de Jesus, precisamos fazer isso em santo procedimento, vivendo uma vida de santidade. Porque depois que ele vier mais uma vez, a sua última vinda, ele vem não apenas para buscar a sua igreja, ele vem para instaurar o seu reino e para condenar o diabo, e para amarrar o diabo, e para prender o diabo, e para lançar o diabo, e para condenar o anticristo, e para lançar o falso profeta. Ele vem para trazer juízo. O Deus Filho é um Deus, nas Escrituras, submisso ao Deus Pai. Submisso ao que Deus Pai está querendo, que Deus Pai está fazendo. Mas ele é também Deus. E a prova de que ele é também Deus é que ele virá para trazer juízo sobre os homens. Por fim, Jesus, ele é Deus, mas ele não reivindica o fato de ser Deus. Ele não quer usurpar, como o apóstolo Paulo diz, o fato de ser Deus. Ou seja, ele é Deus e ele quer que os homens percebam que ele é Deus, não pelas firulas que ele pode fazer, no sentido de demonstrações de poder, de dons, de milagres, mas ele quer que aqueles que o Pai os deu o recebam mediante a obra do Espírito, a obra atuante do Espírito. Por isso que muitas vezes os soldados romanos falavam: você é Jesus? E aí ele fala: você mesmo diz. Ou, por exemplo, o ladrão que estava ali com Jesus, um deles diz: se tu és Deus, desça aí da cruz, salva-te a ti mesmo. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez, porque ele não queria demonstrar a sua divindade e não queria que as pessoas recebessem a ele pelo seu poder, mas ele queria que o recebimento e a consciência dele como Deus viesse por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: Jesus nos chamou de amigo, nós somos amigos de Jesus, porque ele fala: eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas um amigo sabe. Mas no final das contas, se nós queremos chamar Jesus de amigo, se nós queremos chamar Jesus de irmão mais velho, como algumas pessoas chamam, no final das contas, nós precisamos obedecer. E você não obedece a amigos, você obedece a Deus. Amigo, você pode rebater, você pode retrucar, você pode contra-argumentar, mas Deus, você precisa se submeter e obedecer. Por isso, ele é Deus. Ele foi homem, ele se encarnou, mas ele não é homem. O apóstolo João provou isso quando se relacionava com ele como um amigo, mas quando viu ele como uma figura divina, caiu como um morto e foi incapaz de ficar de pé, em tamanha glória e em tamanha manifestação de divindade. Amém? Eu vou parar por aqui. Tá muita informação, eu imagino, mas eu trouxe textos para que vocês pudessem meditar a respeito dele. Eu estou lendo aqui os comentários. Vou dar um check-in aqui nos comentários. Se nós não tivermos nenhuma dúvida, nós vamos encerrar, então, essa transmissão. Beleza? Vou ler os comentários dos irmãos. A nossa irmã Antônia disse: graça e paz, feliz dia do papai aos pais que estão assistindo. A nossa irmã Mônica, paz do Senhor, paz do Senhor, irmã Mônica, Tiago, André, irmã Sandra, irmão Genivaldo. Comentário da nossa irmã Penha, comentário do nosso irmão Genivaldo: Jesus é Deus.
A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso irmão Leonardo está presente nos ouvindo. Nossa irmã Sol também, Deus abençoe. Já que nós não temos pergunta, nós vamos encerrar por aqui. Quero disponibilizar meu contato. Os irmãos já têm também, mas se tiverem alguma dúvida, quiserem deixar depois também na live, eu vou estar dando uma olhada depois no vídeo que estiver gravado, e a gente tenta responder por meio dos comentários. Mas o que nós queremos deixar aqui, o que eu quero poder deixar como a maior lição, é que Jesus está presente no Antigo Testamento, participando ativamente do que aconteceu. Jesus está presente atualmente e continua trabalhando. Ele não está no céu descansando e esperando a hora de vir. Ele continua lá como advogado, trabalhando. Ele continua lá como mediador entre Deus e os homens. E ele, quando descer, ele virá para estabelecer o seu reino e trazer juízo aos homens. Por isso, Jesus é muito importante e ele é Deus. Ele não é simplesmente uma figura legal que apareceu na história. Ele é o próprio Deus encarnado. E uma coisa que nós podemos aprender com o Deus Filho, além de todas as coisas que nós podemos aprender, é a submissão que ele teve ao Pai. Mesmo sendo Deus, se submeteu, escolheu se submeter ao Pai. É interessante ver essa submissão. Existem momentos em que os fariseus estão conversando e Jesus, parece que ele lê o pensamento das pessoas, ou ele consegue ouvir de longe o que as pessoas estão falando, e ele vai e retruca. E em alguns momentos, Jesus pergunta para as pessoas como que dá a entender de que ele não sabe o que as pessoas estão falando. Então você percebe que até o poder de Jesus, ele só manifesta quando o Pai quer que ele manifeste. Em alguns momentos ele usa da onisciência, em outros momentos não usa. Mas quando que ele usa? Quando o Pai quer que ele use. Porque ele e o Pai são um só. E ele se submeteu ao Pai. E por essa submissão, foi dado a ele um nome acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse. Por isso, o Deus Filho é um Deus submisso ao Deus Pai. Não é menor que Deus Pai. É importante dizer isso. O próprio Salmo 2 fala: Tu és meu filho e eu te gerei. Jesus é gerado de Deus, mas ele não é criado. Ele não veio depois de Deus. Deus não criou o universo e depois criou Jesus e aí depois criou o resto das coisas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estavam presentes na criação. Os três são Deus. Não existe ninguém maior, não existe uma ordem hierárquica, mas o Filho se submete ao Pai. E se o Filho se submete ao Pai, quem somos nós para não nos submetermos à vontade de Deus para as nossas vidas? Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra. Fiquem com essa palavra. Só lendo um comentário do nosso irmão Leonardo, para a gente encerrar. Leonardo disse: sim, o texto de 1 Coríntios 15 fala muito bem sobre isso também. Exatamente, exatamente. Quando ele derrotar todos os inimigos de Deus, ele entregará o reino ao Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Um comentário muito pertinente. Eu queria poder me aprofundar ao texto que o Léo falou, e tem, muita coisa para falar, principalmente sobre essa inauguração do reino, mas eu vou deixar para uma oportunidade, entendendo que temos também muitas mães aqui presentes. Eu sei que as irmãs presentes, as mães vão fazer almoço, vão preparar aí a mesa para a recepção do Dia dos Pais. Por isso, eu vou encerrar por aqui, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, a gente tenta responder depois. Na próxima semana continuaremos. Não sei ainda qual o professor que vai dar aula, mas nós falaremos sobre o Deus Espírito Santo e sobre a obra dele, sobre a importância de se relacionar com o Espírito Santo e de perceber o Espírito Santo presente no Antigo Testamento, presente na obra de Jesus e presente também nos nossos dias atuais. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Jesus foi tão importante para nós, Deus, que ele falou que nós poderíamos orar a Ti usando o nome dele. E nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. E podemos acessar o trono de Deus Pai por meio de Jesus Filho. Por isso, nós te agradecemos pela Tua obra. O Senhor não apenas fez algo importante, que foi essencial,
no plano de redenção que foi morrer por nós, mas o Senhor continua trabalhando, o Senhor não está descansando. Por isso que o Senhor disse, o meu Pai trabalha até agora e por isso eu trabalho também. E o Senhor continua trabalhando aí nos altos céus, como mediador dos homens e como advogado, como nosso advogado quando nós pecarmos. E o Senhor continuará trabalhando, mesmo nos últimos dias, estabelecendo o teu poderoso trono, reinando sobre todos os homens e trazendo juízo nos últimos dias. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu filho que morreu por nós. Nós amamos a ti, nós amamos ao teu filho, nós reverenciamos a tua presença, porque tu não és apenas um homem importante que passou na história, tu és aquele que mudou a nossa história, e mudou os nossos dias, e mudou as nossas vidas. E quando nos encontramos contigo, nunca mais fomos os mesmos. Os apóstolos, e a minha oração, Deus, a minha oração é para que assim como os apóstolos presenciaram aquilo, os discípulos presenciaram aquilo que nós viemos presenciar. Quando ouvimos ele falar sobre as tuas coisas, o nosso coração se aqueceu. Que ao ouvirmos as palavras poderosas do teu livro, que o nosso coração seja aquecido, que sejamos aquecidos, que sejamos transformados, que sejamos regenerados. Completa a tua obra em nós até o fim dos dias. E nós, Pai, aguardamos o dia da tua vinda, em que será estabelecido novos céus e nova terra, onde habita a tua justiça. Tu és poderoso, tu és soberano. Nós honramos a tua presença, nós reverenciamos a tua presença, nós assumimos a tua majestade e nós entregamos a ti, Pai, tudo que somos, tudo que temos e tudo que há dentro de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmão, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. E eu quero felicitar todos os pais mais uma vez, um ótimo e excelente Dia dos Pais, e saber que a vida de vocês, e dizer que a vida de vocês é importante, não só sociologicamente, mas espiritualmente. A figura do Deus Pai, como o professor Felipe falou, é importante, porque a paternidade é uma questão importante. Então, nós agradecemos a todos os pais que têm cumprido o seu papel, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam abençoados pelo Senhor nesse dia. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação.